Que bom. Bom, seguinte, né? Esse mês de abril é um mês muito significativo para nós, os brasileiros, né? Porque a gente tem muitas datas comemorativas. A gente não teve aula segunda nem terça devido ao feriado do dia 21 de abril, que a gente comemora e celebra aí a memória, a lembrança do Tiradentes, que foi um presidente mineiro, né? Importante, ele tinha esse nome, porque era o apelido que ele tinha, porque ele era dentista. Nós tivemos também aí o dia do livro, que eu dei atividade para vocês fazerem, assistir o vídeo, né? Você que dá um filho, é muito barulho, tá? Pro, Oi. a Gi tá pedindo pra você aceitar ela. Quem? Não era pra aula, né? Oxi. Não, mas não aparece. Quando alguém entra Você na vira o computador sala, na minha cara? eu já Você quer recebo ver? uma Você quer ver? notificação. Não apareceu ninguém aqui, não. Agora apareceu. Você não vai parar de viver, né? Tá carregando. É o clarão da... Poxa, Era a Luísa, gente. Bem, você vai ficar com dor nas costas. Põe em cima. Eu vou pegar pra você, peraí. Encosta ali no cantinho. Ali. Arruma a bunda pra trás, Vi. Aí. Senão você vai ficar... Ela apareceu. Peraí. Pode pegar a mesinha, né? A mesinha sua. Segura aqui. Sim. Não é página 62 de matemática, português, gente. 54 de português. 54 de português, Vi. Vem. Minha filha, precisa decidir, não é? É assim, ó. Toda vez que a professora escrever aula remota, é a nossa aula online. Toda vez que for videoaula, é o vidinho que vocês recebem com a matéria, tá? Você não fez, filho. E que nós vamos fazer correção de português, porque nós temos a avaliação na semana que vem, então a gente tem que corrigir isso, e matemática também, tá? Então é o seguinte, gente, voltando lá no que eu estava falando, antes da gente começar a correção, na página 54 de matemática, o que a gente precisa lembrar? Alguém sabe que dia é hoje no nosso calendário no Brasil? 54 de matemática? 54 de português. Português. Tava lá no grupo, eu mandei o cronogramazinho. Oxe, segura. Ai, Jesus. Que bom, bota esse lugar que eu sabe que eu não vou precisar. Então vamos lá, gente. Alguém sabe que dia é hoje? 22 de abril? 22 de abril? Uhum. Não sei. Não? Dia 22 de abril. Eu vou responder esta. Buchão. Meu buchão. Bonitinho que eu tô tentando ajudar a Ana. Bom, hoje, dia 22 de abril, nós comemoramos... Domingo foi meu aniversário. Parabéns! Parabéns, Aline. Do meu primo. Semana que vem, do meu tio, da minha tia e depois da minha mãe. Acho que é. Eita. Muita festa, hein? Então, olha só, gente. Hoje, parabéns, viu, Aline? Deus abençoe, viu? Obrigada. Então, hoje, dia 22 de abril, vou perguntar entre algumas pessoas. Quem sabe que dia é hoje, dia 22 de abril, que a gente comemora no nosso calendário? Gente,
Em 22 de abril, nós comemoramos o descobrimento do Brasil, o descobrimento do nosso país, tá? Então, em 22 de abril de 1500, o Brasil foi descoberto, né, pelos portugueses. Por que a Pro fala assim, descoberto? Porque, na verdade, já haviam pessoas que moravam aqui, que a gente já discutiu bastante isso em sala de aula, que eram os nativos, que eles chegaram aqui e deram o nome de índios, porque eles achavam que estavam chegando nas Índias, né? Eles vieram navegando em busca de novas terras, e aí eles chegaram aqui nessa terra rica, nessa terra com terras férteis, diferente lá da Europa, lá de Portugal. E eles ficaram maravilhados com a importância dessa terra e colonizaram o Brasil, fizeram do Brasil uma colônia de Portugal, e aí depois a gente conhece toda a história, né, da independência do Brasil. E hoje nós somos um país que caminha com as próprias pernas, nós não somos mais ligados a Portugal, né? Mas essa data é importante para nós, foi a data que eles chegaram aqui, né, que os portugueses chegaram aqui. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês assistirem, bem bacana, bem rapidinho, para vocês entenderem melhor como foi essa chegada dos portugueses aqui, como foi o encontro deles com os indígenas, tá? Bom, página 54 de português, você vai abrir lá. E nós vamos falar agora dos tempos verbais, nós vamos corrigir isso, porque é muito importante. Isso aqui, gente, eu falo que é importante para a vida, porque o erro do tempo verbal, seja na fala ou seja na escrita, é um erro muito grave na língua portuguesa. Então, a gente precisa aprender a conjugar o verbo, né? O que a gente precisa entender? O principal, tempo, e o plural e o singular. Então, toda vez que a frase está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Passou para o plural, também tem que estar no plural. Então, a gente tem aqui, ó, os verbos variam dependendo do momento em que ocorre a ação. Quem assistiu as videoaulas de português viu isso bem direitinho. São os 3 tempos verbais. É o presente, o passado e o futuro. O presente é o que está acontecendo agora. Passado já foi, futuro vai ser, tá? Esses 3 tempos, depois a gente vai aprender a conjugar. Tem várias variações, tem diversas variações dessas conjugações, mas principal, a base que a gente precisa compreender: presente, passado e futuro, tá? Aí a gente tinha lá, na página 54, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Acho que o Rafael tá aqui. O Rafael Adelino. Tá. Tá. Ah, porque eu vi um Rafael aqui. Tá, eu vou compartilhar a tela. Vitor. O exercício 1 da página 54. Vai carregar aí para vocês. Vocês já fizeram, né? Então agora é só conferir e entender se você errou em algum momento. Vai fazer essa correção, vai entender o que foi que você errou. Então a gente tinha que assinalar no exercício 1 os tempos, tinha que marcar um X nos tempos daquelas frases, e para ajudar o verbo já estava em destaque. Então lá, ó, quando a gente ouve falar, então o verbo aqui é ouve, do verbo ouvir, do infinitivo ouvir. De um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Vitor, você tá corrigindo? Este verbo ouve, você tinha que assinalar. Ele estava no presente, no passado ou no futuro? Ouve. Ele estava em que tempo? O que você acha que presente? No presente, ó. Tá? Então, no presente. Depois B. Mas a minha professora disse, olha aqui o verbo, uma coisa que eu fiquei pensando. Se ela disse, ela já falou. Então, que tempo que é? Passado. Tá? Agora a gente tá aqui nessa parte. Depois,
Pro, cadê? Oi. A não tá mostrando só a B. Se você riscou a A. Coloquei de azul, ficou ruim? Muito. Deixa eu tirar, então. Agora sim. Obrigado. Bom, continuando. Depois a C. Isso que a gente vê, então o verbo aqui é ver, todo dia de xingar e brigar e baterem. O ver, esse verbo aqui em destaque, qual o tempo que ele tá? Tempo também presente, tá? Se fosse para a gente pegar esse verbo e colocar no passado, ia ficar como? Isso que a gente viu, tá? Então, é que esse ver está no tempo presente. Depois deste dado, os índios estão aqui faz tempo. É até legal a gente corrigir essa lição hoje. Caiu certo? Caiu certo? Os índios estão aqui faz tempo. Estão também é no tempo presente. E por causa disso, tudo a minha turma agora. Acho que aqui seria toda a minha turma, né? Por causa disso, toda a minha turma agora é uma tribo. É tempo presente, tá? Essa ordem aí. Aí vocês corrigem depois, se fazer fechamento. Bom, mas não nem te liguei por causa disso. Você tem um contato chamado Tamaraju, que é da melhor com domínios, né? O PBK mandou mudança de Confiram horário. aí a ordem de vocês. Você tem recepções em Tamaraju? Oi? Então, se informar qual que é essa redução, eu enviei um e-mail agora aí. Nós vamos para o exercício 2. Tem todos os meus aqui, isso é uma questão de alteração aí, né? De horário, está pedindo desconto. Gente, só Tá um mó minuto. guerra, cara. Para variar, Já volto aqui para a tela. Foi na quarta-feira da semana passada, aquele carro que deu a mina, ela detonou a gestão de contratos, tá? Colocou no Marcelo Teste e no H. Tá bem claro, mas esquece. Independente se Vocês me ouvem ainda? Sim. Ok, vou voltar para lá, então. Tirando aquela televisão, agora melhorou. Então, continuando agora, nós vamos para o exercício 2. No exercício 2, nós tínhamos que responder as questões a seguir, identificando qual seria o tempo. Na verdade, o exercício 2 tinha A, B e C. Na A, a gente tem que colocar qual que é o tempo verbal da crônica, o que predomina lá na crônica. É o tempo presente, tá? O tempo inteiro, ele usa esse tempo verbal. Quando ele tá falando lá, minha turma, minha professora disse. Então, a maioria dos verbos, os que predominam durante o texto, é o tempo presente, tá? Então, nós estamos aqui na ADA 2. Tem hora que dá uns chute aqui nesse Word. Então, na ADA 2, a gente tem que colocar só o tempo verbal e escrever tempo o presente, tá? Que tempo verbal predomina na crônica? O presente.
Depois B, na crônica, o que os verbos no passado indicam? Os verbos que estão no passado são lembranças do narrador, mas a história que ele narra passa-se a maior parte no tempo presente. Só algumas coisas que estão no tempo passado que indicam lembranças do narrador, tá? Depois, C. Que efeito o tempo presente causa na crônica? O tempo verbal aí, ele é muito importante em qualquer texto. Ele vai indicar se o fato, se aquele fato ele é muito antigo, se aquele fato ainda vai ser futuro, vai acontecer. Então, ele vai indicar quando é do tempo presente, o que ele está falando? O texto está dizendo que aquilo é atual, aquilo está acontecendo no momento. Então, o tempo verbal aqui nasceu, ó, ele indica que o fato é atual. Tempo verbal indica que o fato é atual. Lembrando, gente, eu sempre falo isso, né? Esse momento de correção é o momento de você verificar aquilo que você colocou. Se está no mesmo sentido, você não precisa apagar e escrever do jeito que eu coloquei, tá? Se está no mesmo sentido, você deixa lá. Agora ficou muito desproporcional, não tá batendo, não tá encaixando, aí você corrige. Vê aí onde você errou e você corrige. Isso é um momento de estudo, né? O momento da correção é um momento de estudo. Certo? Tem alguém para entrar? Só um minutinho, gente. Para admitir o aluno na sala, quando ele entra depois, tem que tirar a tela de compartilhamento. Eu já volto lá, tá? Tô fazendo. Ok. Não deixa. Gigi entrou aí? Entrou. Vamos continuar agora. Vocês ainda estão vendo lá a 55, a 54? Não. Agora sim. Eu vou colocar aí para vocês verem. E aí eu espero um pouquinho para virar a página. Aquela configurações avançadas que tem que fazer para deixar como cada um era de um jeito. Vocês estão conseguindo ver aí agora? Sim? Não. Então, os dois a gente já fez, né? Vocês Não. conseguiram aí acompanhar? Posso ir para a próxima página? Pro. Sim? Calma aí. Pro, eu não tô conseguindo ver agora. Tá, então vou esperar um pouquinho. Nós estamos nesse exercício aqui, ó. 2 da página 54. Pode tomar. Quer tomar café? Tem que esperar. Muda de que tá demorando pra copiar. Nós vamos para a página 55. Olha que é lento. Exercício 3, tá? Pode virar lá. Aí, gente.
Pra mim tá gostoso, assim. Pra mim tá gostoso. Pra mim tá No gostoso. exercício 3, todo mundo já pôs lá? Sim. Sim. O que está pedindo? Ó, a respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. E responda as questões. Que palavra pode substituir a expressão a gente sem mudar o sentido? Nós. Nós. Muito bem. Então, exercício 3 ali, você ia marcar X no nós. Aí na B tá pedindo pra gente reescrever essa frase e mudar o pronome que a gente escolheu, né? Que seria o nós. E substituir. Toda vez que tiver a gente tem que colocar nós. Então ficou assim, ó. Quando nós ouvimos, eu coloquei até grifadinho aqui, ó. Tá vendo? Quando nós. Lá tava assim, ó. Quando a gente ouve. Presta atenção, ó. A gente está no singular. Então a gente escreve a gente ouve. O verbo acompanha o pronome. Então estava no singular. Só que se eu colocar o nós, eu não posso colocar quando nós ouve. Tá vendo que não fica? Até o som fica esquisito. Então o pronome, o verbo deve acompanhar o pronome a que ele se refere. Essa é a regra. Então nós temos lá. Quando nós, então o verbo ouvir vai passar a ficar ouvimos, porque passou para o plural. Então, quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, aí estava lá a gente de novo. Nós, logo, não precisa pôr logo no plural, porque o logo não é verbo, né? Agora, pensar é verbo, então tem que acompanhar. Nós, logo, pensamos, né? Nós pensamos. Oh, meu pai. Nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. O que vocês tinham que substituir aí, quem está confuso? Só o que toda vez que tivesse o agente, tinha que substituir pelo pronome nós, mas aí tinha que prestar atenção lá no verbo para ver se estava certinho, para acompanhar. Então, ó, nós ouvimos, eu coloquei, tô colocando em amarelinho aí para você ver como que ia ficar depois que você substitui. Essas palavrinhas aqui que iam ficar, menos o logo. Isso aqui vai ficar assim, tá vendo? Ó? Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos. Tá vendo que lá era. A gente logo pensa, porque pensa tá no singular. Mas aí se virou nós, o pronome que substituiu o agente ficou nós, então a gente tem que também mudar, alterar o verbo e passar para o plural. Então ficou nós logo pensamos em um país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Então tinha que alterar isso aí. Certo? Depois a gente tinha lá ainda na B que colocar assim, o que foi alterado no verbo? O tempo não foi alterado, tá? O tempo verbal não foi alterado. O que foi alterado? A pessoa, tá? Que ficou. A pessoa, quando a gente fala aqui, é o nós, tá? Eu, tu, ele, nós, vós. Essas são as pessoas que, quando a gente está falando de tempo verbal, essas são as pessoas. E o número, o que é o número? Singular e plural, tá? Então, a primeira a gente não assinala, que era o tempo não foi alterado, o tempo verbal não foi alterado. O que mudou ali? O pronome, que é a pessoa, e o número que ficou singular, a gente passou do singular para o plural, mas o tempo verbal não foi alterado. Então, você tinha que marcar X no a pessoa e o número.
Vamos lá? Ainda na página 55. Exercício 4. Aqui, ó. Página 55, exercício 4. O que tinha que fazer? Ó, tinha um quadro lá e você tinha que passar a frase para o plural. As frases estavam no singular, já escritas. Ao lado, você tinha que passar para o plural. A primeira frase estava assim: eu tenho boas atitudes. Eu tenho boas atitudes. Para passar para o plural, vai ficar nós temos boas atitudes. O que mudou aqui? O pronome, né? Nós temos. E o verbo também, que é o que eu falei, tem que acompanhar. Então, eu tenho. Passou para o plural, nós temos. Então, acompanha aí essa mudança. Depois, tu tens boas atitudes. Passando para o plural, vós tendes boas atitudes. Essa é uma linguagem que a gente quase não utiliza mais. Mas ela ainda existe porque ela faz parte da conjugação verbal, tá? O tu, a gente quase não usa, né? Mas ele é a segunda pessoa aí que a gente conjuga. E aí, passando para o plural, fica vós. Essa é uma linguagem que a gente vê muito em livros clássicos antigos, mas ela ainda existe, tá? Ela não tá ultrapassada. Depois, ele tem boas atitudes. Eles têm boas atitudes. O exercício 5. Nós tínhamos que reler a frase da crônica. Acho que eu tenho que esperar um pouquinho, né? Para vocês conferirem. Ou posso seguir? Pode seguir. Pode seguir, pronto. Beleza. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. O verbo destacado ali é o disse. A palavra destacada revela uma ação. O verbo é sempre uma ação. Então, aqui, quando a gente usa o minha professora disse, isso quer dizer que essa ação está totalmente concluída, ela já fez, está concluída, ou que está acontecendo no momento, ela está falando ainda, ou que ainda vai ser realizada, ela ainda vai falar. Então, a alternativa correta era totalmente concluída, porque ela disse, então já está feito, ela já falou. Então, era uma ação concluída, totalmente concluída. Ok. Terminou aí, pode pôr na 56, tá? Terminei, eu vou... Oi. Português hoje foi até que baixo. Oi? Português vai até que baixo. Então, a gente vai até 9h50. Eu gostaria de tentar ir até a página 58, mas eu acho que não vai dar tempo, mas a gente vai tentar. E depois, bem com problema matemática? Oi? E depois dessa correção vai ter o quê? Eu coloquei lá no grupo como vai ser o cronograma de hoje. Vocês vão daqui fazer a trilha de ciências e a prova. E depois tem uma videoaula de matemática. Pro, não dá para fazer a prova de ciências, ela é dia 28. A de ciências é 28? Deixa eu olhar. Calendário.
Está fazendo em casa, é mais fácil. A gente está aqui para ajudar. Você tem que aprender isso, Giovana. E mesmo, Ah, gente. tá, desculpa. A gente sempre começa com ciências, mas por conta do horário do inglês, a prova de inglês vai ser hoje, né? É. Pelo que eu saiba, a prova de inglês vai ser hoje. É, ela já colocou lá no grupo que ela vai dar um link, vocês terão o dia até a tarde para realizar, né? Então vocês vão fazer o seguinte, ó, terminou aqui, vocês vão fazer a videoaula de matemática, e aí vocês ou vocês alternam, vocês vão escolher o que vocês preferem. Ou você vai lá e faz já a prova de inglês, depois faz videoaula de matemática, ou você faz primeiro a videoaula de matemática e depois vai fazer a prova de inglês, tá? Pô, eu tava Oi. vendo agora mesmo a videoaula de matemática, aí eu fui ingressar no vídeo. Legal, Rafa, muito bem. Olha lá, gente, na página 56, rede bola. O tempo do verbo destacado é classificado como passado, tá? É a página 56 e o tempo é passado. Passado, tá? Aqui nós estamos falando da página anterior, mas a minha professora disse, olha o que a professora disse. Uma coisa que eu fiquei pensando, se a professora já disse, essa ação, esse verbo já aconteceu, então é passado, tá? Depois do exercício 6, essa aqui é a B da página 56, tá? Referente ao verbo da página de trás, quando a professora disse uma coisa que ele ficou pensando. Depois do exercício 6, nós tínhamos que passar todas essas frases para o tempo em que o verbo indica ações que acontecem no passado que foram concluídas. Então, nós tínhamos que passar para o tempo quando as ações já foram concluídas, já foram feitas, isso representa o tempo passado. Então, eu tinha que pegar todas aquelas frases e passar para o passado. Então, os curumins brincam no lago. O verbo aqui é brincar. Brincam quer dizer que eles estão brincando no momento, então tá no tempo presente. Para passar para o passado, tempo passado, vai ficar os curumins brincaram no lago. Ou seja, eles já fizeram essa ação. Eles já brincaram. Eles não estão brincando, eles não vão brincar. Eles já brincaram. Então, já aconteceu, é uma ação concluída. Então, é assim que vai ficar a frase. Passando para o passado, ação concluída. Então, os curumins brincaram. Os curumins brincaram no lago. Eu vou ter que arrumar lá o cronograma para vocês. Assim que eu terminar aqui, eu vou arrumar o cronograma do dia de hoje lá no grupo, porque eu jurava que hoje era ciências. Depois, na B de bola, o jantar é a base de milho, mandioca e batata doce. Então, eu tenho que passar para o passado. Então, eu tenho que colocar o jantar foi... Porque se é no tempo presente, é a base. Mas se já foi concluído, ele foi a base. O jantar foi a base de milho, mandioca e batata doce. C de casa. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. Qual que é o verbo aqui? Lutar. Pô, e das trilhas de ciências, eu já terminei todas, pelo que eu vi. As trilhas?
trilhas, você fala, Rafa? Eu reagendei hoje. Quem já fez não precisa refazer, tá? A não ser que você queira relembrar, porque assim, as trilhas, elas são muito importantes porque ela é como se fosse uma revisão, né? Então, quem não fez, como tava muito conteúdo como um atropelando o outro, lembra que eu falei, ó, deixa as trilhas para depois, né? Então, o ideal é que você faça a trilha e a prova. A trilha e a prova. Porque a trilha você faz mais tranquilo, porque não tem aquela nota mensal, mestral, né? Ela vale ponto, mas ela não vai te dar uma nota. E aí ela te ajuda a relembrar o conteúdo. Quem já fez, não quer fazer de novo, beleza. Quem quer refazer, pode tentar refazer. E aí o sistema fica com as respostas de maior acerto. Pode falar. Eu fiz 24 trilhas. Finalizar. Oi? Eu fiz 24 trilhas. 24 o quê? Trilhas. Que tava bloqueadas lá pra fazer. Meu Deus do céu. Depois a gente conversa lá no WhatsApp, você me explica direito. Ó, C. O índio brasileiro. Se o verbo ali é luta, tá no tempo presente. Agora eu tenho que pegar o verbo lutar, né? Que tá ali no tempo presente, tá luta, e passar pro passado, ação concluída. Lutou. Percebe? Lutou para manter suas. E isso é uma realidade do índio até hoje, gente. Eles lutam para manter suas tradições vivas. Porque eles são um povo diferenciado, eles têm a crença deles, né? A relação deles com a natureza, com o espaço, com a terra. E eles lutam para manter essa tradição porque o Brasil foi colonizado, foi civilizado, né? Que a gente chama de civilização. Tem essa questão do capitalismo, que o povo quer terra para produzir, para ter lucro, e o índio não vê dessa forma, né? E eles ficaram com um espaço de terra bem reduzido e ainda luta para manter ali aquela terra. Tem uma briga pelas terras indígenas, porque são terras produtivas, e às vezes tem empresas que têm interesse, querem aquela terra, então eles lutam para que aquelas terras sejam demarcadas e delimitadas. Vocês vão ouvir falar muito disso na televisão, nos jornais. Às vezes os índios se organizam e fazem protestos, porque eles querem o quê? Manter seu espaço de tradição, manter suas terras, tá? E é bem pertinente a gente falar disso hoje, que hoje, né, fala do descobrimento, e não tem como falar de descobrimento sem falar dessa figura importante que é o índio, tá? O índio é muito importante para nossa, dentro da nossa história, e eles merecem muito respeito. Bom, na D, muitas tribos usam a rede para dormir. Usam, do verbo infinitivo usar. Usam tá o quê? No presente. Então, para que fique na ação concluída no tempo passado, nessa conjugação, vai ficar muitas tribos usaram a rede para dormir. E de escola, ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Qual é a ação aqui? É o pintar, tá? Verbo pintar tá no tempo presente, pinta. Para ficar no tempo passado, ele, sabe, pintou o corpo para enfeitá-lo. F de faca. Cada povo indígena dança de uma maneira própria.
Eles têm muito essa questão do ritual da dança, né? Até a gente brinca aí com a clássica dança da chuva, né? Então, o dança é um verbo, é uma ação. Do verbo infinitivo dançar. Dança é no tempo presente. Para ficar no tempo passado, uma ação concluída, dançou, tá? Então, cada povo indígena dançou, já foi, eles já fizeram isso de uma maneira própria. Deixa eu colocar 6 no mesmo. Vamos ver. Bom, continuando, pode pôr na página 57. Acho que só vai dar tempo das 57, não vai dar tempo das 58, mas não tem problema. Amanhã a gente termina. No exercício 7 da página 57. Certo? Página 57. Exercício 7. Tem uma tirinha lá e vocês tinham que depois responder de acordo com as perguntas. Circule na frase a seguir o verbo que está no futuro. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Vocês viram que o Cascão tomou banho, né? Por causa aí dessa pandemia do Covid-19. O Maurício de Souza fez finalmente o primeiro banho do Cascão para incentivar a higiene, para ressaltar como é importante essa questão, né? Mas aqui, quando a apostila foi feita, ele ainda não tinha tomado banho. Então, ó, um dia você não poderá resistir. Poderá estar no futuro, ou seja, é uma ação que ainda vai acontecer. Então, vocês tinham que circular aí a palavrinha lá na A. Poderá. Não aconteceu ainda, vai acontecer, tá? Mas na B, substitua as palavras sublinhadas por outra que indique futuro. Aí tava lá, daí eu vou aceitar namorar com você. Você tinha que mudar o verbo ali, vou aceitar. Ou seja, ela ainda ia fazer isso. Então, você tinha que reescrever. Tinha que substituir essa palavra, mas ainda manter o tempo do verbo, que era futuro. Vocês colocaram o quê? Irei. Hã? Deixa. Vocês poderiam colocar esse sinônimo, ó. Um dia eu aceitarei namorar com você. C de casa, C não, ainda é da B isso, né? Você vai estar muito velha. Você estará muito velha. É um verbo que não muda o sentido da frase que vai acontecer ainda, tá?
Ô, Pro, Então, eu escrevi exatamente isso. 23. ai, que bom. Arrasou. Você estará muito velha. Depois, C de casa. Os verbos utilizados por você representam. Você vai marcar X no primeiro quadradinho, tá? Uma ação que acontecerá. O futuro, o tempo futuro é isso, é uma ação, o verbo é uma ação. Tá no futuro, então é uma ação que ainda vai acontecer. Acontecerá. Certo? Depois, indo para o final ali, exercício 8. As frases já estavam conjugadas no tempo presente e no tempo passado você tinha que pôr no tempo futuro, certo? Então, tá ali. Eu estudo no tempo presente. Eu estudei no tempo passado. Para o futuro vai ficar. Eu estudarei. Perfeito. Muito bem. Letra maiúscula para o início de frase. Eu estudarei. Futuro. Depois, eles vivem da terra. Eles viveram da terra. Para o tempo futuro, eles viverão da terra. Um ponto importante para a gente pensar aqui é essa terminação, ó. Nós vamos mais para frente da apostila, no finalzinho, entender essa diferença. Se você quer pôr no futuro, tem que ser a, tio e o o. Viverão. Viverão. Se você colocar a M, fica viveram. Aí é tempo passado. Futuro é a, ó, tio, tá bom? Depois, nós andamos de bicicleta, nós andamos de bicicleta, nós andaremos. Tu sonhas, tu sonhastes, tu sonharás. Futuro. Ainda vai sonhar. Não sonhou? Não tá sonhando, vai sonhar ainda. Depois, vós saístes para brincar. Vós saístes para brincar. No futuro vai ficar vós saireis. Ô, Pro, Oi. pode repetir o tu sonhaste no futuro? Fala de novo. Pode repetir o tu sonhaste no futuro? Tu sonharás. Ah, obrigada. Tem um acento agudo no A, tá? No último A. Parece Ele espanhol. chora, ele chorou, ele chorará. Pro, a gente vai fazer a página 58? Tô aqui pensando. É tão rapidinha. Mas, como vocês têm bastante coisa para fazer hoje, tem videoaula de matemática, tem prova de inglês, a gente deixa para amanhã, que é rapidinho, então não tem problema, tá? Amanhã? É, vamos corrigir as 58 amanhã. Hoje tem ciências também? Não. Eu vou arrumar lá no grupo o cronograma como que vai ser hoje, tá? É bom. Então é isso, meus amores.
Um beijo. Tchau. I love you. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.